igreja com a paz do Senhor? Amém. Amém? A palavra de hoje é sobre fé. Igreja, abra a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. O 38 fala assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. A igreja pode se sentar. Nessa primeira parte do versículo 38 que fala: mas o justo viverá da fé. Que frase profunda, né, igreja? É difícil viver pela fé. Às vezes vem ocasiões na nossa vida, né, que a gente pensa: eu vou ter fé em Deus, Deus vai agir, vai acontecer. Às vezes não acontece. E aí a nossa fé baixa um pouquinho. Ou então quando você para e pergunta para alguém do mundo: você tem fé em Deus? E a pessoa fala: tenho. Eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Mas às vezes numa necessidade, num desespero, você não tem aquela fé suprema em Deus. Fala assim: se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse saúde, e cadê a fé em Deus? Pura verdade. O ser humano, ele gosta de falar, mas não vive pelo que fala. E não vive pela fé. Deveríamos viver mais pela fé, igreja. Amém? E o que move a sua vida neste mundo? É uma pergunta profunda e reflexiva. Se você parar e pensar: o que move a sua vida neste mundo? Tem pessoas que vão dizer: eu sou movido pela fama, eu sou movido pelo dinheiro, eu sou movido pelos meus filhos, eu sou movido pelo meu esposo, pela minha esposa. Enfim, né? Muitos vivem em função de uma carreira, de uma profissão. Eu quero ser cantor, famoso, um digital influencer, enfim. Eu até vi uma entrevista, não sei se a igreja visualizou nas redes sociais, de uma adolescente. Fizeram a seguinte pergunta para ela: quem é Jesus para você? Ela: Jesus ficou pensando. Jesus, ela se perdeu nas palavras e não concluiu. E aí depois perguntaram para ela: e determinada rede social? Nossa, é tudo para mim. Eu tiro a minha vida, né? Eu ganho milhões e milhões, então é tudo para mim. Então, ou seja, quem é Jesus para ela? Ninguém. A vida dela era em função daquela rede social que garantia os proventos para ela, que garantia dinheiro, que garantia fama, sei quantas milhões de visualizações, que hoje em dia a adolescência está focada nisso. Eu postei um vídeo, postei uma foto, quantas visualizações eu tive? Né? Quantas curtidas eu tive? Esse aqui eu tive poucas curtidas, eu vou excluir. A adolescência é virada nisso. Então muitas pessoas hoje têm esse mover da vida baseado em coisas terrenas. Né? E outras pessoas pensam em quê? A juntar riquezas. Não, se eu adoecer, eu tenho dinheiro, vou pagar os melhores médicos, os melhores hospitais, né? As pessoas que não creem em Deus, os ateus, né? Confiam mais no seu próprio braço e nas suas riquezas, né? Tem pessoas que falam: o poder sou eu, o poder está em mim, eu sou o poder. Coitado. Enfim, seja o que for que impulsiona a nossa vida, isso se tornará a nossa prioridade diária e moldará as nossas vontades e caráter. Ou seja, uma pessoa que busca riqueza,
Vai chegar um determinado momento que aquilo ali vai ser a sua prioridade. Independente da forma como ela vai conseguir, ela só vai querer conseguir. E é por isso que muitas pessoas entram na vida do crime, na vida errada, né? Casa de aposta, enfim. E devemos pensar nisso. Se a razão do nosso viver for falível, né? Fama, carreira, dinheiro, tudo isso é falível. Não é nada concreto. Então, ou seja, se colocarmos o nosso mover da nossa vida, a nossa inspiração de vida em coisas não concretas, uma hora ou outra a gente vai se frustrar. Porque a vida é frustrante, né? Quando não temos um aconchego em Deus, quando não temos um caminhar reto com Deus. É frustrante. A vida hoje em dia é frustrante. Mas viver pela fé é ter confiança plena e constante em Deus, como alguém sem o qual não podemos viver. Aleluia! É o viver pela fé. É o que nós precisamos, igreja. É o que iremos precisar nesses últimos dias, né? Não sei se a igreja tem acompanhado nas redes sociais diversos relatos, né? Sobre a nova pandemia, sobre os sinais dos céus, o que está acontecendo, né? O fulano que morreu, o que aconteceu, a teoria da conspiração. E a gente, se você parar uns 30 minutos para ficar olhando isso, você fica perturbado. Porque tem muita coisa. A gente sabe que Jesus está voltando, sim. Tem muita coisa que vai acontecer, sim, mas não devemos focar nisso. É igual o pastor falou no início, sobre assistir os noticiários, né? Muitas vezes não tem nada construtivo, né? Vai só abalar a mente da gente. Você pensa, nossa, o avião caiu, meu Deus. Aí você fica, meu Deus, o avião caiu. Aí você fica naquilo. Ou então passa um noticiário sobre casos, né, de homicídio, e você fica, sabe, nada disso constrói. Aleluia. A Bíblia, ela dá a opção de vida, que é totalmente contrário ao que normalmente o mundo oferece. O que é que o mundo oferece? Incentivo à autoconfiança, dependência dos recursos materiais e apego às garantias humanas. É isso. Às vezes eu fico acompanhando alguns estudiosos, né, que falam o poder da autoconfiança. Para você se autoconfiar, tem até livros sobre esse tema. Se você parar e pesquisar, tem dezenas de livros sobre isso, sobre a importância de você ter uma autoconfiança, confiar em si mesmo e a confiança em Deus. Né? Essa é a verdade. Mas se a nossa vida depender de coisas, de pessoas ou mesmo da sua força, inteligência ou saúde, mais cedo ou mais tarde você poderá se ver sem tudo isso. Principalmente se confiarmos na nossa própria força ou saúde. Se não for Deus, amanhã cedo ninguém levanta. Né? Quem é você para falar, não, amanhã eu vou levantar isso, 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 não. Amanhã, se Deus quiser, eu vou levantar, eu vou fazer isso e fazer aquilo. Amém. Questão de saúde também, tem pessoas que falam assim, eu estou bem, estou com a saúde ok, mas você não sabe. O corpo humano, às vezes, ele é falho, e Deus permite algumas falhas. E se você vai procurar medicina, a medicina não tem. Né? Fala, não tem cura, é uma doença que você não vai ser curado. E aí, você vai fazer o quê? Os seus recursos vão te dar a cura? Não. Só tem um que tem a cura, que é Deus. Aleluia. Glória a Deus. É claro que todas as nossas aptidões são importantes e podem nos impulsionar a avançar e conquistar muitas coisas na vida. Mas se um dia lhe faltarem todas essas coisas, devemos pensar nisso. Vejamos o exemplo de Jó. O que aconteceu com Jó? Jó perdeu tudo. Mas em nenhum momento ele perdeu a fé e confiança em Deus. Aleluia. Nós precisamos crer em
em Deus com todas as nossas forças, assim como creu Jó. Amém? Eu vou abrir agora no livro de Abacuque, se a igreja quiser acompanhar, Abacuque capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Aleluia. Foi o caso de Jó. Se Jó tivesse renunciado a Deus naquele momento de tribulação, ele não estaria vivo, acredito eu. Ele estava leproso, estava com enfermidade. E aí a mulher dele até falou para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Se ele tivesse amaldiçoado Deus, ele certamente teria morrido e perdido a salvação. Mas ele deu preferência em confiar em Deus e acreditar. Aleluia. A fé nos mantém de pé, mesmo quando parece que o chão fugiu debaixo dos nossos pés. A fé em Cristo nos sustenta, mesmo quando as forças se esvaem e quando a escuridão limita a sua visão. Devemos decidir viver pela fé enquanto estivermos vivos, aconteça o que acontecer. Não devemos negociar a nossa fé. Pois ela é que vai nos moldar e nortear as nossas decisões a cada dia. E isso é verdade. Teve um estudo que eu estava acompanhando sobre o poder da oração. Fizeram um experimento, com algumas pessoas dentro de um hospital, de neurociência. E aí, cada pensamento que a pessoa tinha acendia uma parte do cérebro. E aí, convidaram uma pessoa cristã para orar. E acendeu a parte frontal do cérebro, que é a parte das decisões. Então, seja uma pessoa que ora muito, que fala com Deus, ela vai tomar decisões certeiras. Aleluia. Não só pela parte fisiológica do cérebro, mas porque Deus está acompanhando ela em todos os passos. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a verdade. Então devemos sim ter fé em Deus e confiar nele em todos os momentos das nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguns exemplos de fé, tem dezenas de exemplos sobre a fé. Mas eu trouxe alguns aqui para refletirmos, Abraão é um dos primeiros exemplos sobre fé. E Abraão é considerado o pai na fé de todos os que creem. Porque por meio do seu descendente, que é Jesus, todas as famílias na terra podem ser abençoadas. Glória a Deus. Abraão foi chamado para uma terra que não conhecia e iniciou a sua caminhada com Deus e creu nele. Amém? Gênesis 15, 6. Eu vou ler do 5, só para ter um contexto. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus. Deus falou com Abraão: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Aleluia. E no versículo 6, creu ele no Senhor, Abraão creu no Senhor, e imputando-lhe isto por justiça. Aleluia. E continuando no 7 disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar a ti esta terra como herança. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos e um passarinho e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, pondo cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e um grande temor caiu sobre ele quando escureceu. Então disse a Abraão: sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos.
Mas também eu julgarei a nação a qual ela terá de servir, sendo que depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Aleluia. Então, ou seja, Deus já falou para Abraão que devia acontecer o juramento com a sua descendência. E essa parte que Abraão, ele viveu intensamente, confiando em Deus, tendo fé em Deus. Por isso que é o nosso primeiro exemplo de fé. Aleluia. Na nossa vida, talvez, tenhamos que dar um primeiro passo de fé para uma situação nova ou desconhecida, mas vale a pena andar pela fé no Senhor. Amém. Aleluia. O nosso segundo exemplo é Noé. Noé era um homem. Noé e a sua família passaram cerca de 100 anos construindo um grande barco. Quando a gente fala, a fé é acreditar naquilo que não se vê. As pessoas falam, eu tenho fé em Deus, eu acredito nisso. Mas pense em Noé, naquela época, construindo um barco. Ele acreditava no que Deus tinha falado para ele, mas nenhuma outra pessoa acreditava. Então ele tinha fé naquilo que Deus falou para ele. E ele e a sua família passaram cerca de 100 anos construindo um grande barco, confiando totalmente em Deus e na sua palavra. E pela fé na bondade de Deus, isso foi confirmado. Aleluia. Vamos ver em Gênesis 6, capítulo 6, que fala sobre Noé. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações, e Noé andava com Deus. Aleluia. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimentos na arca e calafetarás por dentro e por fora com betume. Desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Resumindo, um barco muito grande, igreja. E continuando, no 16: farás na arca uma janela de 1 côvado na parte de cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, primeiro, segundo e terceiro. Um barco com 3 andares. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus, e tudo o que há na terra morrerá. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de seus filhos. E de tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para o conservar vivos contigo, macha e fêmea serão. Então aqui Deus anuncia o dilúvio a Noé. E Noé acreditou firmemente nessa palavra de Deus e construiu o barco. Imaginamos ao contrário, se Noé não tivesse acreditado. Fosse igual os crentes Nutella de hoje em dia. Deus, eu preciso de uma confirmação. Se foi o Senhor mesmo que falou, cai um raio aqui agora, que a porta bata, me confirme em sonho, né? Tem muitos cristãos hoje em dia que são assim.
Deus, é isso mesmo? Me confirma, por favor. Se Noé fosse assim, ele teria se afundado com todo mundo naquele dilúvio. Mas ele não duvidou, ele acreditou, foi lá e fez um barco enorme e seguiu coerentemente as orientações de Deus. Porque em meio a uma sociedade corrupta e má, Noé andava com Deus. E pela graça do Senhor, Noé foi salvo pela fé. Aleluia! Juntamente com sua família. Glória a Deus. Por isso que a palavra fala, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aleluia! E Noé creu, acreditou e fez tudo que o Senhor pediu a ele. E ele foi salvo junto com a sua família. Aleluia! Prossiga firme na palavra do Senhor, mesmo que o mundo todo em sua volta viva padrões diferentes e contrários à vontade de Deus, que é o que vivemos hoje em dia, né? Certa vez um conhecido falou que ele é cristão, e aí ele saiu com os amigos da empresa, numa confraternização, toda empresa tem, né? E aí todo mundo sentado começou a rolar a bebedeira. E aí, você não vai beber por quê? Como se bebedeira fosse uma coisa boa, né? Ou seja, está dentro dos padrões da sociedade. A pessoa que não bebe, que não fuma, que não sai, que não faz coisa errada, está fora dos padrões. Eu estou muito feliz por estar fora desse padrão, igreja. Aleluia. Graças a Deus. E aí, e o Espírito Santo. Exatamente, ele falou, não, eu sou cristão, né? Isso não me convém. E aí começou aquela faladeira, mas Jesus transformou água em vinho. E aí todo mundo, sabe, entrou nessa falação. Enfim, as pessoas do mundo que não entendem, né, tentando corromper. O inimigo certamente usando aquelas pessoas para tentar corromper aquele irmão. Mas ele firme, né, aguentou ali. E fugiu dos padrões da sociedade. Aleluia. Um outro exemplo que eu já citei também é Jó. Né? Eu acho que Jó é o exemplo mais dramático de alguém que viveu impulsionado pela fé. Né? Porque Jó perdeu tudo, recursos, bens, perdeu os seus empregados e todos os seus filhos. E além de todo esse sofrimento, ele também perdeu a sua saúde, né? Como eu comentei agora há pouco. E se tudo isso fosse a razão da vida de Jó, se tudo que ele tinha, os recursos, os empregados, os seus filhos, se tudo isso fosse a razão dele, ele teria ganhado a morte. Mas isso não era a razão de viver de Jó. Aleluia. E se Jó tivesse retrocedido no fim, Deus não se agradaria e ele não teria conhecido o Senhor pessoalmente. Mas já é um exemplo fortíssimo de fé nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Que é o que devemos ter ultimamente, igreja. Né? Cada dia que passa, a gente percebe as mudanças climáticas estão aí bem visíveis. E a gente vê que se aproxima o fim. Mas qual que é a nossa esperança e qual que é a nossa fé? Uma morada lá no céu com Jesus. Glória a Deus. Amém. E eu tenho fé, igreja. Jesus breve vai voltar e vai levar seus escolhidos. E eu estou caminhando com Ele em busca dessa recompensa. Que a melhor recompensa de todos é ter o meu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Eu não preciso de fama, eu não preciso de riqueza, eu não preciso nem de saúde, se Deus não permitir. Eu só quero meu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para a igreja sobre fé. Continuamos com a nossa fé e oramos por fé. Amém? Vamos orar, pedir a Deus mais fé em nossos corações. Amém? Senhor Deus, grandioso Pai,
Agora, neste momento, Senhor, eu agradeço a oportunidade e eu te peço, Deus, aumentai a nossa fé. A nossa fé é tão pequena, mas conforme está escrito na tua palavra, a fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus, pode fazer muitas coisas. Mas eu te peço, Deus, aumentai a nossa fé, aumentai a nossa confiança em Ti, aumentai a nossa força para confiar mais em Ti, Deus. Somos tão pecadores, Deus, mas nos ajuda, Pai, pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, Senhor Deus. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, te apresento também cada irmão dessa igreja, te apresento esse ministério, Pai. Te apresento as nossas famílias, Senhor Deus. Entregue em tuas mãos, Pai, para que o Senhor faça conforme a tua vontade, Deus. Oh, Pai, não permita que o inimigo se achegue em nossas famílias, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus toda seta do inimigo enviada ou lançada contra nós ou contra a nossa família, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Nos ajuda, Pai. Envia teus anjos e constrói barreiras de proteção, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Oh Deus, na oportunidade te apresento também esses pedidos de oração, Senhor Deus. O Senhor sabe o que cada uma dessas pessoas precisam, o que necessitam, Deus. Oh Pai, eu te peço, visita cada um deles nesse momento, Pai. Que seja cura e seja libertação, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Te apresento também o nosso país, os nossos governantes, Senhor Deus. Oh Pai, toca no coração de cada um deles, Pai. Dá orientação, sabedoria e instrução, Senhor, Pai, para que esse país seja a tua face. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.